Depois de 2 domingos de pausa, nós vamos retomar a nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Já há alguns meses, nós temos caminhado pelas páginas do Evangelho de Marcos e ouvido a voz do nosso Redentor por meio da meditação nesta parte da Escritura. Chegamos ao capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Então, abra a sua Bíblia no capítulo 14 de Marcos. Eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente a leitura dos 11 primeiros versículos. Marcos 14, versos de 1 a 11. Acompanhe com atenção, com alegria, com fé, a leitura, porque é a palavra de Deus que será lida. Diz o seguinte, Marcos 14, de 1 a 11. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma ocasião para o entregar. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Damos-te graças mais uma vez, Senhor, por nos receberes nos teus átrios. Damos-te graças por nos permitires mais uma vez ler a tua palavra. Damos-te graças pela oportunidade de nos debruçarmos sobre ela e meditar nela. Pedimos-te que tu trabalhes em nós por meio do teu Espírito, a fim de que a tua palavra caia no nosso coração como semente em boa terra, e que ela haja em nós, produzindo em nós as mudanças que o Senhor deseja produzir. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Quanto você estaria disposto a pagar para assistir a um jogo de futebol? Um jogo da seleção brasileira, por exemplo. Quanto você estaria disposto a pagar? Se você não gosta de futebol, talvez você diga, pastor, eu não estou disposto a pagar nem R$10. Eu não pagaria sequer R$10 para assistir a um jogo de futebol. Mas olha, tem gente que paga muito mais. Tem gente que paga 400, 500, R$600 para assistir a um jogo de futebol, paga alegremente e ainda guarda o ingresso de lembrança. Jesus explicou esse tipo de comportamento com aquele famoso dito: onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que Jesus está dizendo é que você estará disposto a gastar tempo, você estará disposto a gastar energia, você estará disposto a gastar dinheiro alegremente com aquilo que você valoriza, com aquilo que é o tesouro do seu coração. Qual é o tesouro do seu coração? O que você valoriza? Aquilo que for o tesouro do seu coração, aquilo que for o seu tesouro, vai controlar o seu coração. E aquilo que controlar o seu coração, vai controlar você. Qual é o tesouro do seu coração? É sobre isso que nós queremos falar nesta noite. É sobre isto que esta passagem trata. Você gasta tempo, energia, dinheiro com aquilo que é importante para você, com aquilo que de fato é o tesouro do seu coração. Jesus está vivendo a sua última semana. Os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando uma oportunidade para prender Jesus à traição. Estavam procurando uma oportunidade para matar Jesus. Marcos diz que faltavam 2 dias para a festa da Páscoa, e eles procuravam uma maneira de fazer isso sem causar tumulto entre o povo. Eles queriam fazer isso fora da festa da Páscoa. Jesus estava em Betânia, uma pequena vila a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Marcos diz que Jesus estava na casa de um homem chamado de Simão o leproso. O codinome, o leproso, certamente aponta para o passado deste homem. Porque se ele ainda fosse leproso, ele certamente, naquela época, naquela cultura, ele estaria afastado do convívio familiar e social. Portanto, ele não receberia pessoas em sua casa como ele estava fazendo. Muito provavelmente, este Simão tenha tido lepra no passado, mas fora curado pelo Senhor Jesus. Marcos diz que Jesus estava reclinado à mesa. Isso significa que ele estava participando de uma refeição, muito provavelmente um jantar, na casa de Simão o leproso. Pela narrativa de Mateus, além de Marcos, Mateus também conta esta história, e João também conta esta história. Então, pela narrativa de Mateus e pela narrativa de João,
nós ficamos sabendo que Jesus estava acompanhado dos 12 apóstolos. Ficamos sabendo também que Lázaro, que vivia em Betânia, estava presente no jantar. E ficamos sabendo que Marta, uma das irmãs de Lázaro, estava servindo o jantar. Aqui, pela narrativa de Marcos, a gente fica sabendo que na ocasião, Marcos diz aí, naquela ocasião veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume feito de nardo puro, uma planta. E Marcos diz que a mulher quebra o vaso, o recipiente que era de alabastro, e derrama o bálsamo, perfume precioso e caro, sobre a cabeça de Jesus. Pela narrativa de Marcos, nós não ficamos sabendo o nome desta mulher. Mas João, que conta a mesma história, diz que ela chamava-se Maria. Que Maria é esta? Nome comum na época. Pelas circunstâncias, provavelmente seja a outra irmã de Lázaro. Marta estava servindo o jantar e Maria chega, outra irmã de Lázaro, e pratica este ato de quebrar o vaso de alabastro e derramar o unguento precioso sobre a cabeça de Jesus. Provavelmente seja mesmo Maria, irmã de Lázaro. Até porque o quadro, a cena aqui, combina muito bem com o perfil de Maria e com o perfil de Marta, demonstrado em outra situação. Certamente vocês se lembram de quando Marta reclamou com Jesus, enquanto ela cuidava dos afazeres da casa, Maria só queria ficar aos pés de Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus. Então, tudo indica que a mulher que quebra o vaso de alabastro e unge Jesus com o perfume caro, seja mesmo Maria, irmã de Lázaro, e também irmã de Marta. Alguns estudiosos entendem que aqui nós temos, nesta passagem, uma cena de pessoas querendo honrar Jesus. Alguns estudiosos até entendem que esse jantar talvez tenha sido promovido pelas duas famílias de Betânia, a família de Simão, o leproso, e a família de Lázaro. Quem sabe uma forma de gratidão pelas bênçãos que as famílias receberam de Jesus. Simão teve a cura da lepra e Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Então, muito provavelmente, as duas famílias combinaram fazer um jantar, convidar Jesus para honrar Jesus, para manifestar a gratidão pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor Jesus. Então, temos aqui uma cena diante de nós, que é uma cena de pessoas querendo prestar honrarias ao Senhor Jesus. E, de repente, a narrativa coloca na cena uma mulher que parece exagerar no seu desejo de honrar ao Senhor Jesus. Para alguns observadores que lá estavam, a mulher vai longe demais na sua atitude honrosa para com Jesus. Para alguns observadores que lá estavam, a mulher exagerou no seu desejo de honrar a Jesus. Como vimos, a mulher tem nas mãos um vaso de alabastro,
não é um vaso qualquer, é um recipiente de alabastro, é uma pedra de grande valor. E o texto diz que o recipiente de alabastro trazia dentro de si um preciosíssimo perfume de nardo puro. Então, era um bálsamo extraído de uma planta, não é? Que era um perfume de altíssimo valor. Então, a narrativa de Marcos quer deixar claro que tanto o frasco, tanto o recipiente, quanto o seu conteúdo eram valiosos. Era uma coisa cara. Pelo verso 5, você pode ver aí, nós ficamos sabendo que ele valeria aí em torno de 300 denários. 300 denários significaria, na época, o salário de um trabalhador comum, seria o salário de 300 dias de trabalho de um trabalhador comum. Você não trabalha 300 dias por ano, não é? Então, seria mais ou menos o dinheiro de um ano de trabalho. E Marcos diz que a mulher, então, quebra o vaso de alabastro e derrama todo, não foi só um pouquinho, não, derramou tudo, tudo. Derramou todo perfume sobre a cabeça de Jesus. Então, esse foi o jeito que ela escolhera de honrar Jesus naquela ocasião. Então, a cena é uma cena de famílias querendo honrar Jesus e, de repente, um membro da família toma essa atitude exagerada, não é? Para demonstrar a sua consideração, a sua gratidão, o seu amor para com o Senhor Jesus. Mas você ouviu a leitura do texto e você certamente percebeu nos versos 4 e 5 a reação que esta atitude da mulher provocou. Deixe-me lembrar você, está aí no verso 4 e 5. Verso 4 diz: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E eles ficaram murmurando contra a mulher. Então, havia alguns que ficaram indignados com a atitude exagerada da mulher. Ok, querer honrar Jesus, tudo bem, mas aí foi longe demais, não é? 300 denários, aí já é exagero. Foi longe demais esta mulher. Então Marcos diz que alguns se indignaram. João, que conta a mesma história, ele cita nominalmente Judas Iscariotes. João diz que foi Judas quem falou. Está em João capítulo 12, versos 4 e 5, nós lemos o seguinte, João diz: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Então Marcos não cita o nome, conta só o milagre, mas não conta o santo. Mas João não, João cita nominalmente a Judas Iscariotes. Marcos diz que alguns, talvez um pequeno grupo liderado por Judas, tenha participado desta reação, e Judas tenha sido o porta-voz do grupo. Então, o que Judas está dizendo é mais ou menos o seguinte: 300 denários para honrar a Jesus, isso é muito.
Isso é muito. Tudo bem, é claro que ele merece consideração, é claro que ele merece honraria, mas o que essa mulher está fazendo é desperdício. 300 denários, isso é um desperdício. É isso que Judas estava dizendo. Em outras palavras, para Judas, Jesus valia bem menos do que 300 denários, não é? Aliás, você sabe da história, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas. E talvez se os principais sacerdotes e os escribas oferecessem 15, ele teria fechado o negócio. Dá cá, 15. Então, para Judas, Jesus não valia tanto assim. Honrar Jesus daquela maneira seria um desperdício. Para ele, Jesus valia bem menos. Ele estava disposto a vender Jesus por 30 moedas, não é? Por isso, ele fica indignado e por isso ele murmura contra a atitude da mulher. E qual foi a reação de Jesus? Jesus saiu em defesa da mulher. Jesus saiu em defesa dela. Curioso, né? Que bom, Jesus sai em defesa daqueles que querem honrá-lo. Então, Jesus saiu em defesa da mulher. Está aí nos versos 6 a 8. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ele está aí defendendo a mulher. Ela praticou boa ação para comigo. Então, Jesus está dizendo: deixa a mulher. Nada de recriminá-la. Nada de murmurar contra ela. O que ela fez está de bom tamanho. É uma boa ação. O que ela está fazendo não é desperdício, é legítimo o que ela está fazendo. Curiosamente, a gente percebe aí nos versos 7 e 8 que a reação desses murmuradores tinha até uma aparência de piedade, não é? Disseram aí no verso 7, porque os pobres sempre tendes convosco. Jesus está respondendo ao que eles haviam dito. Vale 300 denários? É muito dinheiro? E a gente poderia dar um destino melhor para esse dinheiro. A gente poderia ajudar os pobres com esse dinheiro. E aí Jesus diz: os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Então, Jesus defende a mulher, Jesus responde à aparente razão piedosa para a recriminação da mulher, e no verso 8 ele diz: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então Jesus explica a atitude da mulher e diz que é legítimo, porque Jesus está prestes a morrer. Jesus, dentro de poucas horas, não é? Ele haveria de ser entregue por Judas Iscariotes e haveria de ser morto, crucificado, sepultado. E nós sabemos que uma das maneiras de honrar uma pessoa morta naquela cultura e naqueles dias era preparando o corpo para o sepultamento com aromas, não é? Com ungüentos, com perfumes. Então, normalmente, quando se queria honrar uma pessoa que havia morrido, uma das maneiras era preparar o corpo para o sepultamento com ungüentos. Então, é por isso que Jesus está dizendo que o gesto da mulher é uma antecipação para a sepultura. Ela está aqui num gesto profético.
honrando Jesus, apontando para a sua morte e para o seu sepultamento. Era uma antecipação desta honraria fúnebre. Ele seria morto e sepultado em breve. E o verso 8 ele diz: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Mas Judas, eu disse ainda há pouco, ele deseja fazer o seu desprezo por Jesus, o seu pouco caso para com Jesus, ele deseja fazer isso parecer piedoso. Eu disse que lá no verso 5, ele afirmou que o perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e ajudar os pobres com esse dinheiro. Irmãos, pode parecer que Jesus está fazendo pouco caso dos pobres aqui, não é? Porque Jesus diz: olha, os pobres vocês sempre têm com vocês. Até o mundo acabar, vocês terão a oportunidade de ajudar os pobres. Mas ungir-me para o meu sepultamento, esse é o momento, é agora. Ou faz isso agora, ou não terá outra oportunidade. Então, irmãos, pode parecer que Jesus está aqui desconsiderando os pobres, mas não é isso. Certamente, para Jesus, atender à necessidade dos pobres é uma causa legítima. Atender à necessidade dos pobres é uma boa ação. O que Jesus está dizendo é que essa boa ação nós sempre teremos a oportunidade de praticá-la, mas que aquele ato de preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, ainda que antecipadamente, era uma oportunidade única. Por isso Jesus diz: ela fez uma coisa legítima, ela fez uma coisa boa. Portanto, não a recriminais. Aquele era o momento, não é? Então, a atitude da mulher era perfeitamente aceitável por causa do momento. E, além disso, a atitude da mulher era perfeitamente aceitável porque era uma expressão da correta compreensão de quem era Jesus. Ao agir daquela maneira, a mulher não estava exagerando nada. Ela estava simplesmente demonstrando que havia reconhecido que Jesus é o maior tesouro que alguém pode ter. Portanto, ela sabia que nenhuma atitude para honrar Jesus seria demais. Nenhuma atitude para honrar Jesus seria exagerada demais. Ela sabia que nenhuma honraria seria demais para Jesus. Qualquer coisa que ela fizesse ainda ficaria aquém do que Jesus merece. Esse é o ponto. Então aquela mulher entendeu quem era Jesus. Ela entendeu que não há nada que nós façamos que possa ser exagerado para Jesus. Irmãos, pensem nisto. Muitos cristãos, porque chegaram a essa compreensão de que Jesus vale mais do que o mundo inteiro, de que Jesus vale mais do que a própria vida, muitos irmãos nossos morreram e ainda morrem por causa de Jesus. A mulher teve um correto entendimento de quem era Jesus, mas Judas não. Judas, embora tenha convivido com Jesus por 3 anos, embora tenha visto os milagres de Jesus, embora tenha aprendido aos pés de Jesus, embora Judas estivesse lá naquele barco quando Jesus acalmou a tempestade,
Embora Judas estivesse presente e comeu do pão que Jesus multiplicou, embora ele tenha visto Jesus ressuscitar mortos, embora ele tenha visto o paralítico andar, a despeito de tudo isso, Judas ainda não tinha entendido o que a mulher entendeu. Ele ainda estava achando que a mulher tinha ido longe demais. Isso tudo significa que, diferentemente da mulher, Jesus não era o tesouro do coração de Judas. Por isso é que Judas achou que a mulher foi longe demais no seu desejo de honrar Jesus. Por isso é que Judas achou que a mulher exagerou, porque Jesus não era o grande tesouro do coração dele. E foi por isso que Judas estava disposto a vender Jesus por 30 moedas. Para ele, 30 moedas é de bom tamanho, não vale mais do que isso. Jesus não era o grande tesouro do coração de Judas. Para Judas, Jesus valia menos do que 300 denários. Por isso ele achou que a mulher foi longe demais, exagerou. Quanto vale Jesus para você? Você está disposto a vender Jesus por 30 moedas? Quanto você está disposto a oferecer a Jesus? Você, como Judas, segue a Jesus, mas não está disposto a oferecer muito a Ele? Você, como Judas, segue a Jesus, mas acha que Jesus é exigente demais? E se ele começar a exigir demais, eu abandono? Eu troco, eu vendo por qualquer coisa que me pareça mais vantajosa? Quanto vale Jesus para você? Talvez você não saiba ainda quem é Jesus. Talvez você não tenha percebido que Jesus é o tesouro escondido, a pérola de grande valor. Se você, como aquela mulher, entendeu quem é Jesus, você estará disposto a dar a sua vida por Jesus e saberá que, ainda que você dê a sua vida para Ele, ainda não será suficiente para honrá-lo como Ele merece. Qualquer coisa que você fizer por Jesus ainda será pouco. Por isso, meus irmãos, a minha oração é para que Deus abra os olhos do nosso entendimento. A minha oração é para que Deus nos ajude a compreender quem é Jesus. A minha oração é para que Deus nos ajude a perceber que Jesus é melhor do que a própria vida, de que Ele vale mais do que os tesouros do mundo inteiro, de que vale a pena perder tudo por causa de Jesus. A minha oração é para que Deus convença o nosso coração de que Jesus é o maior bem, é o maior tesouro que alguém pode possuir. Porque é isso que fará com que nós nos dediquemos
a Ele sem reservas e nos dediquemos a Ele com alegria. É por isso que muita gente não entende e acha que você está exagerando quando você larga tudo por causa de Jesus. Quando você abandona tudo e se dedica a Jesus. Muita gente faz como Judas e diz: isso é um desperdício, você está perdendo o seu tempo. Pode parecer perda, mas Jesus diz que aqueles que querem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aqueles que estiverem dispostos a perder a vida por causa de Jesus, achá-la-á. Nenhum ganho, nenhuma conquista vale a pena sem Jesus. Mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos no leito de morte. Mais cedo ou mais tarde. E naquele momento, no leito de morte, se você não tiver Jesus, todas as suas conquistas, todos os seus ganhos, todo o seu dinheiro, todo o seu sucesso, não terá nenhum valor. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. Que Deus nos ajude a compreender que Jesus é o maior tesouro que alguém pode ter. Porque somente assim nós vamos nos dedicar a Ele de maneira inteira, integral, sem reservas e com alegria no coração. Vamos nos colocar em pé? Vamos nos preparar para lembrar o grande valor de Jesus para nós? É isso que esta mesa proclama. Essa mesa é uma ilustração, é uma proclamação silenciosa da obra salvadora de Jesus. Se não fosse Jesus e o que ele fez na cruz por nós, todos nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Todos nós nascemos em pecado e somos filhos da ira de Deus. Se não fosse Jesus, todos nós seríamos lançados eternamente no inferno, seríamos condenados eternamente. Já imaginou o quanto Jesus vale para você? Não fosse Jesus, você estaria perdido. Ah, Jesus é valioso demais. Jesus é valioso demais. Vale mais do que a nossa própria vida. Qualquer coisa que você faça por Ele, ainda será pouco. Ainda será pouco. Foi isso que aquela mulher entendeu. Foi isso que Judas não entendeu. Vamos orar, nos preparando para a ceia? Obrigado, Senhor, por nos lembrares nesta noite de que Jesus é o maior tesouro que alguém pode ter. Ele é o amado da nossa alma. Obrigado por nos lembrares de que não há nada que façamos por Ele que seja exagerado. Não há nada que ofereçamos a Jesus que possa honrá-lo como Ele merece. Qualquer coisa que façamos ainda será pouco pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós. Muito obrigado por nos lembrares da obra dEle. Estes elementos, o pão e o cálice, lembram que o corpo dEle foi partido por nós, que o sangue dEle foi derramado por nós, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Obrigado, Senhor, porque sem Jesus a nossa vida não teria nenhum sentido, não teria nenhum significado, não valeria a pena ser vivida
e nós estaríamos irremediavelmente condenados e perdidos debaixo da tua ira. Obrigado por Jesus. Ajuda-nos a compreender o valor que Jesus tem, a fim de que, compreendendo isso, possamos honrá-lo da melhor maneira possível, oferecendo a Ele tudo o que temos e tudo o que somos. Ajuda-nos a compreender isso e alimenta-nos com Jesus enquanto participamos desses elementos. Amém.